É um imenso privilégio poder reencontrar você neste canal da PIPC Online. Eu gostaria, antes de tudo, orar com você e suplicar que Deus possa falar ao seu coração e trazer uma palavra de consolo, de esperança, acreditando que a providência de Deus passa por pessoas comuns e no movimento dessa história redentora, Deus está usando a cada um de nós para que os seus planos eternos sejam então estabelecidos sobre nós. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Ó Deus, muito obrigado por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de poder, ó Deus, estabelecer a nossa confiança inteiramente no Senhor. O nosso coração está posto em Ti. Ó Deus, apesar das lutas, apesar das dificuldades, do enfrentamento de um problema tão sério, nós rogamos em nome de Jesus que o Senhor possa, ó Deus, trazer grande alento ao nosso coração. Fala a nossa vida, ministra a cada um de nós. Nós assim oramos e Te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Andando pelas ruas, olhando essa estrutura que traz grande alento ao coração das pessoas quando está dentro do seu ciclo normal, e hoje, uma realidade completamente isolada, um quadro totalmente fora daquilo que nós estamos acostumados a viver, nós ficamos a pensar, será que as ruas vazias não são também uma metáfora de muitas vidas, de pessoas que têm uma boa estrutura, às vezes financeira, uma boa estrutura quanto família, uma boa estrutura quanto familiares, empresa e todas essas coisas, e lhe faltam melhor, são vazias, estão sem Deus, não conseguem desfrutar da providência do Senhor, ou talvez não consigam enxergar o quanto Deus tem sido gracioso para com cada um de nós. Meus amados, a impressão que eu tenho é que Deus está utilizando dessa tragédia para iluminar a nossa compreensão. Alguém já disse com muita propriedade que acredita que a tragédia ela vem de um termo chamado tragos, um termo grego que significa cabra ou bode, um animal que era sacrificado no final de um ritual a Dionísio, como se dissesse assim, no final da festa, o que vai acabar é isso aí, nós vamos morrer, não vai ter solução para nada. Eu queria dizer para você, isso não é verdade. Na sua infinita graça, amor e misericórdia, Deus não tem uma providência carrancuda para nós. Deus trabalha pelos meios, acima dos meios e aquém dos meios. Deus está acima de todas essas coisas. Albert Einstein diz que quem atribui as crises aos seus fracassos e penúrias, violenta o seu próprio talento, respeita mais os problemas do que verdadeiramente as soluções. A solução está em Deus, a solução está naquele que é o Criador e sustentador de todas as coisas. Veja quanta beleza há, quanta generosidade, quanta graciosidade tem sido revelada a nós nesses dias tão desafiadores, apesar do vírus, apesar dos índices, apesar dos números, apesar das estatísticas, apesar dessa mortandade que está sendo assolada por aí, a providência de Deus ela é cheia de amor, eterna de graça e de misericórdia. O Deus invisível, a mão invisível deste grande Deus está por trás de toda essa história. A Bíblia nos conta uma história muito interessante que eu gostaria de compartilhar com você. Isso já acontece lá há mais de 3.000 anos atrás, de alguém que estava vivendo em uma cidade chamada Belém de Judá. E Ruth, no primeiro capítulo, o verso de número 1, vai dizer assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar em Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Naqueles dias ele fugia de uma grande crise. A palavra Belém significa casa de pão, faltava pão na casa de pão. E então ele decide peregrinar 96 quilômetros até uma região chamada Moabe, do outro lado do Mar Morto.
E naqueles dias, então, ele se depara com uma situação ainda mais crítica. Não sabia ele que, fugindo da necessidade que havia assolado a sua nação, trazendo grave fome, ele encontraria um problema ainda maior. Passado 10 anos, está agora retornando para a sua cidade, apenas a sua esposa. Elimeleque morreu, seus filhos também morreram naquele lugar. E ela tem a tiracolo uma nora chamada Ruth. E Ruth é a demonstração da grande providência de Deus em toda aquela crise. Ruth traz uma das declarações mais lindas que o Antigo Testamento tem registrado para nós. Ela professa a sua fé no Deus do pacto, no Deus da aliança, no Deus que estabeleceu o seu cuidado sobre a casa de Noemi. Noemi, ela coloca a culpa de toda aquela circunstância e amargurada em seu coração ao próprio Deus, dizendo que Deus pesou sobre ela a sua mão com uma ação agora que traz grande dor ao seu coração. Eu prefiro, nesse momento, não olhar para este quadro, olhar para o que Deus está fazendo. Eu prefiro, sinceramente, não ficar com o meu olhar voltado para todas as notícias que são divulgadas e trazendo um grande alarde ao coração das pessoas. Eu prefiro estar na história sem olhar para a história com um olhar desanimador. Eu prefiro olhar para a Bíblia Sagrada. Eu prefiro olhar para aquilo que traz grande alívio ao meu coração. Eu prefiro crer, e de fato tenho feito, que existe um Deus que controla todas as coisas, e o que concerne a mim, Deus levará a bom termo, porque grande é a sua misericórdia, e Ele jamais desampara as obras das suas mãos. Viva cada dia, meu irmão, viva cada dia sendo abastecido pela confiança de um Deus que tem cercado a nossa história. A nossa narrativa está dentro de uma narrativa muito maior, a narrativa da redenção. Nós estamos num palco da vida e Deus está à frente, e Deus é a nossa retaguarda, e Deus é quem direciona todas as coisas para o bem de cada um de nós, mas sobretudo para a glória do seu próprio nome. Acorde, o mundo é outro. O mundo não é mais o mundo de 20 dias atrás, não é. As relações tomaram agora um novo significado, as prioridades foram estabelecidas sobre a nossa vida. Revisite a sua agenda. Esse é o momento que nós temos para poder descartar aquilo que nos sobrecarregava e colocar este jugo aos pés do Senhor Jesus. Este é o tempo que nós temos para olhar para as paralisações comerciais e perceber quem de fato supre a nossa vida. Esse é um tempo em que Deus está fazendo nascer muita coisa boa, muitos gestos generosos. Pessoas que agora dispõem os seus equipamentos para abençoar os profissionais da saúde. Vizinhos agora que estão confeccionando as suas máscaras, não apenas para vender, mas sobretudo para abençoar a sua própria casa. Olha que coisa linda isso. Sabe que a história nos mostra que neste momento de crise há um imperativo mamônico, como nos disse o Senhor Jesus, um Senhor deste tempo. E as pessoas muitas vezes olham para as crises apenas como uma oportunidade de fazer um grande negócio, de ganhar dinheiro. Eu prefiro não olhar dessa forma. Eu prefiro olhar para a vida como uma oportunidade que Deus está nos dando, mesmo diante das graves situações, problemas e dificuldades que estamos vivendo, como a oportunidade para abençoar pessoas. Confeccione máscara, sim, mas abençoe as pessoas que estão perto de você. Abençoe as pessoas que trabalham com você. Abençoe aos seus familiares, aos seus vizinhos. Doe. Abençoe pessoas que estão ao seu lado. Confeccione máscaras. Ou então compartilhe o álcool gel com aquele que nada tem. Produtos de limpeza.
Meus irmãos, meus amigos, pessoas que estão nos vendo por meio deste vídeo, Deus está escrevendo uma nova página na nossa história. Deus está nos dando a oportunidade de ver a graciosidade de seu amor sendo revelado a cada um de nós. Deus está concedendo a nós o privilégio de olhar para o mundo por uma perspectiva bíblica, cristã, evangélica, um cristianismo que de fato faça diferença na vida das pessoas. Eu gostaria de encerrar essa pequena reflexão com você, pensando como está sendo escrita a narrativa da sua vida. Porque a narrativa da sua vida e a narrativa da minha vida, elas precisam estar em consonância com a narrativa histórico-redentiva de Cristo Jesus, aquele que é o Senhor da nossa história. Toda boa dádiva e todo dom perfeito parte do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudanças. Que Deus muito abençoe seu coração. É uma alegria poder compartilhar este momento, esse espaço com você. E eu rogo que Deus, na sua infinita graça, possa conceder a cada um de nós um coração mais gracioso, um coração mais generoso, um coração que possa espelhar a providência terna, maravilhosa, amorosa de Deus sobre toda a nossa vida. Deus muito o abençoe em nome e por amor de Jesus. Quero orar mais uma vez com você neste momento. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado a Deus por manifestar a nossa vida o teu infinito amor. E nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa trazer uma solução para todo este momento que estamos vivendo e que possa, Deus, brotar cura sem detença contra este mal, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.